Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90. Então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Saudações família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Recentemente trouxe a biografia de Al Capone, o insano chefão do submundo organizado que reinou nas ruas de Chicago durante a Lei Seca. Mas o que aconteceu com sua família depois que ele foi finalmente capturado e encarcerado? Hoje, vamos explorar os segredos obscuros e as histórias não contadas sobre os descendentes do homem mais temido dos Estados Unidos. Al Capone, também conhecido como Scarface, foi uma figura lendária no submundo, acumulando uma fortuna incalculável e deixando um rastro de quedas por onde passava. Mas por trás do gangster implacável, havia um homem com uma família. Ele tinha uma esposa, May, e um filho, Sonny. O que será que aconteceu com eles depois que Capone foi condenado? Após a prisão de Capone em 1931 por evasão fiscal, a vida de sua família mudou drasticamente. May Capone, a fiel esposa, lutou para manter a família unida, enquanto o jovem Sonny enfrentava o desafio de crescer à sombra do legado de seu pai. A vida dos Capone nunca mais foi a mesma. Intrigas, mistérios e até mesmo reviravoltas surpreendentes marcaram a trajetória dessa família. Mas o que muitos não sabem é que os Capone não desapareceram na história. Seus descendentes continuaram a viver, cada um lidando à sua maneira com o peso do nome Capone. Alguns tentaram fugir desse legado, enquanto outros abraçaram a notoriedade. E é aqui que nossa história se torna ainda mais fascinante. Inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós nesta jornada pelo submundo. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e da loja nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. Isso é fundamental para que possamos desenvolver o canal cada vez mais. Agora fique conosco e descubra os segredos sombrios que o tempo quase conseguiu esconder. Bora pro vídeo. A família enfrenta dificuldades durante o encarceramento de Capone. Quando o martelo do juiz ecoou com o veredicto de culpa por sonegação de impostos, o mundo da família Capone virou de cabeça para baixo. Al Capone, outrora o intocável chefão do império mafioso de Chicago, foi condenado a 11 anos de prisão federal. A notícia causou ondas de choque por toda a nação. As repercussões foram profundas e imediatas para May Capone e seu filho, Sonny Capone. O público, que havia acompanhado as façanhas de Capone com medo e fascinação, agora voltava sua atenção para sua família. Os Capone, antes protegidos pela riqueza e poder, encontravam-se sob o implacável olhar dos holofotes da mídia. Repórteres e curiosos se reuniam do lado de fora de sua casa, ávidos por um vislumbre da família do gangster em desordem. Legalmente, a família enfrentou uma avalanche de desafios. O governo, determinado a desmantelar o legado de Capone, congelou seus bens e lançou uma série de invasões em propriedades suspeitas de serem financiadas por suas atividades mafiosas. May Capone, que não tinha envolvimento nos negócios ilícitos do marido, foi subitamente confrontada com um campo minado legal, pensando que o escrutínio público e governamental era suficiente para desferir um golpe na família. Houve até mesmo um castigo mais pesado ao longo do caminho. Esse foi o golpe mais feroz que a família suportaria após a prisão de Al Capone. Bens que antes garantiam uma vida de luxo agora estavam em risco, com a ameaça de apreensão pairando sobre cada conta bancária e imóvel associado ao nome Capone. O que se seguiu foi profundamente perturbador para a família de Al Capone. Eles não tiveram um pouso suave após a prisão do chefão, e uma família que antes nadava em luxo agora enfrentava tensões financeiras. A estabilidade financeira da família estava se desintegrando rapidamente. May, que dependia do império do marido para sustentar seu estilo de vida extravagante, e seu filho, com conhecimentos financeiros limitados e a implacável perseguição do governo, sentiram o impacto imediato da prisão de Al Capone,
tanto como um espetáculo público quanto como um pesadelo privado para a família que ele deixou para trás. As dificuldades financeiras da família aumentaram à medida que as batalhas legais sobre os bens de Capone se intensificavam. As festas luxuosas acabaram, a frota de carros desapareceu e o exército de guarda-costas evaporou. Mike Capone, que nunca havia lidado com tais assuntos, agora se via à beira do colapso, navegando por essas águas traiçoeiras, tentando manter intacto o pouco que restava. Mas as lutas da família Capone não eram apenas monetárias. O estigma social associado ao nome Capone era uma sombra da qual não podiam escapar. Amigos se tornaram estranhos, aliados deram as costas, e os sussurros da sociedade os pintavam com o mesmo pincel da infâmia. Sonny, inocente dos delitos de seu pai, suportava o peso desse afastamento, seu nome um lembrete constante de um legado no qual ele não teve participação. Outrora um centro agitado de extravagância, a casa dos Capone agora se erguia como uma fortaleza de solidão, um refúgio contra um mundo que se tornou hostil. Com todas essas dificuldades enfrentadas pela família, uma coisa era certa: uma queda chocante. Agora, senhoras e senhores, existe a narrativa da pobreza à riqueza, mas da riqueza à pobreza, sim, você ouviu direito, não poderia estar mais longe da verdade, especialmente com a família de Al Capone. Mae e Sonny, seu filho, enfrentaram alguns dos piores destinos. Eles só podiam esticar até o limite, e se quebraram tão severamente. Quando Mae e Sonny atingiram o limite, as consequências foram evidentes, mas não esse plano de rapto. A tragédia que Capone e Sonny enfrentaram. Nascido em um mundo onde notoriedade e luxo andavam de mãos dadas, Albert Francis Capone, carinhosamente conhecido como Sonny, entrou na vida sob a sombra iminente de seu pai, Al Capone. Em 4 de dezembro de 1918, no coração do Brooklyn, a história de Sonny começou. Seu pai, cujo nome se tornaria sinônimo de gangster, estava no auge de seu poder, controlando o submundo de Chicago com mão de ferro. Os primeiros anos de Sonny foram uma mistura paradoxal de luxo e perigo. A casa dos Capone era de esplendor, financiada pelos ganhos ilícitos do império de Al Capone. No entanto, a riqueza que proporcionava ao jovem Sonny uma vida de privilégio também o tornava um alvo. A constante ameaça de rapto por parte dos inimigos de seu pai significava que a infância de Sonny estava longe de ser comum. O impacto das atividades mafiosas de Al Capone na criação de Sonny foi profundo. Enquanto outras crianças brincavam despreocupadas, Sonny estava cercado por guarda-costas, uma lembrança viva dos perigos que acompanhavam o sobrenome Capone. As atividades de seu pai trouxeram não apenas riqueza, mas também um estigma inabalável. A família Capone era constantemente vigiada pelo público e pelas autoridades. Cada movimento deles era observado, e a segurança deles estava perpetuamente em questão. Apesar da turbulência ao seu redor, Sonny foi criado com a expectativa de normalidade. Apesar de Al Capone ter sido um homem temido por muitos, ele era um pai extremamente carinhoso. Determinado a proporcionar ao filho a melhor educação e oportunidades, ele matriculou Sonny nas melhores escolas, na esperança de protegê-lo do alcance do submundo. Mas, no entanto, a vida no submundo nunca estava longe. Sua presença era um convidado indesejado a cada passo de Sonny. Mas foi aí que a tragédia ocorreu, e ela veio com força. O perigo na vida de Sonny nunca foi tão evidente quanto durante a infame tentativa contra sua segurança quando ele tinha apenas 16 anos. O plano de rapto, provavelmente motivado pela possibilidade de um resgate substancial, causou calafrios em todos. Na família Capone, os perpetradores permaneceram sombras nunca capturadas, e o incidente destacou o perigo que o estilo de vida de Al Capone trouxe à porta de sua família. Pense assim: um plano de rapto contra o filho ou filha de um dos homens mais ricos do mundo seria um choque para toda a família. Naturalmente, a família reforçaria a segurança, pois nenhuma pessoa rica ou presidente deseja que sua família seja ameaçada. E foi isso que Capone fez, mas isso não impediu as tragédias futuras que Sonny enfrentou. E assim, a partir da vida de Sonny, vemos as sementes da luta de um jovem para encontrar seu lugar em um mundo que,
desde seu primeiro suspiro, era ao mesmo tempo dourado e perigoso. Sua vida inicial foi um batismo de fogo, um começo que preparou o palco para navegar pelo legado de um pai que era tanto um gangster quanto um patriarca amoroso. No entanto, Sonny não foi a única pessoa a suportar as consequências de seu pai. Mai Capone, sua mãe, também sofreu bastante com as consequências das ações de Capone. Mai Capone, nascida Mary Josephine Coughlin, veio ao mundo em 11 de abril de 1897, no Brooklyn, Nova York, filha de pais imigrantes irlandeses. Sua vida começou tão comum quanto de qualquer outra imigrante, com dias passados na escola e ajudando sua família a sobreviver. Mas o destino tinha um plano diferente para Mai quando ela cruzou o caminho de um jovem Alphonse Capone. Seus mundos colidiram, e em 30 de dezembro de 1918, Mai e Alphonse, mais conhecido como Scarface, se casaram em uma cerimônia no Brooklyn. A tinta na certidão de casamento mal havia secado quando eles receberam seu primeiro e único filho, Albert Francis Sonny Capone Jr., apenas algumas semanas antes do casamento. Embora filhos sejam uma bênção para qualquer família, o nascimento de Sonny foi um momento agridoce, manchado pela sombra da sífilis congênita, uma aflição passada de Al para seu filho recém-nascido. Al Capone não hesitou em ir além por seu único filho. Quando Sonny Capone teve uma infecção desagradável em seu ouvido esquerdo, ele era propenso a infecções, possivelmente devido à sífilis hereditária. Seu pai entrou em ação. Como os médicos em Chicago disseram que tratar a infecção deixaria Sonny permanentemente surdo, Al Capone procurou um médico na cidade de Nova York. Capone ofereceu a esse médico $100 mil para tratar seu filho, mas o médico cobrou os habituais $1.000. Ele conseguiu salvar a audição de Sonny Capone, embora o menino fosse parcialmente surdo. A luta da família Capone com a saúde não terminou aí. Mai também sofreu os efeitos da sífilis contraída de seu marido, mas conseguiu entrar com tratamento. Embora essas tragédias pessoais fossem esmagadoras, Mai permaneceu um pilar de força, tornando-se a base sobre a qual a família Capone enfrentaria as tempestades da vida obscura de Al e a investigação que veio com ela. Nos anos que se seguiram, o papel de Mai como esposa e mãe seria testado à medida que o nome Capone se tornava sinônimo de delitos. Porém, ela permaneceu firme, uma sentinela silenciosa no mundo caótico de Al Capone. Mas, como era de se esperar, o conceito de natureza e criação rapidamente entrou em jogo quando Sonny cresceu, cada um competindo por um espaço na vida de Sonny, causando uma adolescência caótica que se estendeu até a vida adulta. Aos 20 anos, a segunda tragédia o atingiu. Lembre-se, na infância ele passou por uma cirurgia de risco. À medida que Sonny crescia, as complexidades de sua existência também aumentavam. Sua infância foi marcada por uma infecção severa no mastoide, uma condição que ameaçou roubar sua audição. E Capone, demonstrando o amor de um pai, procurou o melhor cuidado médico, sem poupar despesas. O tratamento bem-sucedido salvou a audição de Sonny, embora ele permanecesse parcialmente surdo, um lembrete constante de sua vulnerabilidade em meio a uma vida de excessos. A casa dos Capone era luxuosa, com todos os desejos materiais ao alcance. Ainda assim, era também uma fortaleza, um santuário contra os perigos que o estilo de vida de Al Capone trazia. A criação de Sonny estava repleta da necessidade de sigilo e segurança, uma infância onde associados da máfia se tornavam protetores e confidentes. Apesar da afluência de seu pai, a vida do jovem Capone não estava isolada do caos que cercava o império de seu pai, nem por um momento. Por exemplo, o dia de São Valentim, que resultou na queda de 7 homens, foi um capítulo sombrio no legado dos Capone. Um testemunho das medidas que Al Capone tomaria para proteger seu império, esses eventos lançaram uma longa sombra sobre a vida de Sonny, e o caos contrastava notavelmente com o vínculo afetuoso que ele compartilhava com seu pai. Como Sonny escaparia dos conflitos e das tretas que cercavam a família Capone? Não é fácil, se você me perguntar. Apesar do mundo tumultuado em que nasceu, Sonny Capone buscou descobrir sua identidade. Ele frequentou a escola St. Patrick e,
Posteriormente, à Universidade de Miami, onde buscou uma educação distante dos negócios mafiosos de seu pai. A determinação de Sonny em levar uma vida diferente era evidente em suas escolhas e na companhia que mantinha. Porém, o nome Capone era um fardo pesado, e a vida de Sonny não estava isenta de manchas. Em 1965, ele enfrentou a lei por um pequeno roubo, uma falha momentânea que resultou em uma sentença de liberdade condicional. Em 1968, ele se envolveu em uma controvérsia sobre uma suposta ameaça contra Ted Kennedy. Esses incidentes foram breves lampejos em uma vida amplamente vivida longe dos olhos do público. Após um tempo, para se afastar da notoriedade do sobrenome de seu pai, Sonny seu nome para Albert Francis Brown. Esse ato declarou sua intenção de viver uma vida definida não pelos pecados de seu pai, mas por suas próprias virtudes. Sonny Capone, agora Albert Francis Brown, viveu em relativa obscuridade, um homem que buscou redenção à sombra de um nome que o mundo não conseguia esquecer. Depois de uma batalha constante para se distanciar do nome Capone, sobrevivendo a uma infecção no mastoide e a um plano de rapto, a vida de Albert Francis Brown chegou ao fim em 8 de julho de 2004, na pacata cidade de Albany Lake Trails, Califórnia. Sua queda marcou o fim de uma vida que foi uma luta constante entre o apelo de um legado notório e a busca por redenção pessoal. A história de Sonny Capone é um lembrete comovente da marca indelével que a vida de um pai pode deixar em seu filho. Devemos também aprender como Capone se tornou o homem que foi, o chefe da máfia de Chicago. Se algo, sua ascensão ao poder ocorreu enquanto ele estava casado com Mai. Imagine o quão vasta é Chicago, mas como um cérebro conseguiu administrar os assuntos do submundo naquela época? Ou, como dizem, tente sempre desviar sua energia dos bíceps para os neuronews. E sim, foi isso que Capone fez. A ascensão e queda de Al Capone. Nascido em 17 de janeiro de 1899, no movimentado bairro do Brooklyn, Nova York, Alphonse Gabriel Capone era um dos 9 filhos de uma modesta família de imigrantes italianos. Seus pais, Gabriele e Teresina Capone, haviam vindo para os Estados Unidos em busca do sonho de uma vida melhor, mas o jovem Al viria a personificar suas mais sombrias contradições. O lar dos Capone era unido e cheio dos valores de trabalho árduo e respeitabilidade. Gabriela, costureira, e Teresina criaram seus filhos com a importância da diligência. No entanto, as ruas do Brooklyn ofereciam uma educação diferente, uma educação que o jovem Capone encontrava irresistível. O atrativo de dinheiro fácil e o glamour do estilo de vida dos mafiosos o cativaram. E já na adolescência ele estava envolvido em delitos pequenos. Com a proibição tomando conta na década de 1920, proibindo a venda e o consumo de álcool, Capone e seu mentor Torrio não viram um impedimento legal, mas sim uma oportunidade de ouro. A demanda por bebidas alcoólicas disparou, e o talento de Capone para negócios sombrios provou ser lucrativo. Ele rapidamente subiu na hierarquia, sua reputação estava crescendo a cada passo, e a mudança para Chicago foi o ponto de virada na carreira mafiosa de Capone. A cidade dos ventos era um ninho de corrupção, e Torrio, que havia assumido o controle da gangue do lado sul da cidade, trouxe Capone como seu braço direito. Juntos, expandiram as operações da gangue e a influência de Capone cresceu. Mas não foi apenas o talento empresarial que o impulsionou, foi também sua abordagem impiedosa à competição. Uma série de tomadas de controle e execuções marcaram a ascensão de Capone ao poder. A mais notória delas foi a queda do líder da gangue rival Jim O'Banion, o que desencadeou uma louca disputa de gangues em Chicago e demonstrou sua habilidade sinistra para eliminar seus inimigos e consolidar poder, enquanto mantinha uma fachada de respeitabilidade. Ele abriu cozinhas comunitárias durante a Grande Depressão e encantou a imprensa mesmo enquanto ordenava ataques contra seus rivais, o que era completamente escandaloso ao realizar as coisas da maneira que fazia. Capone havia se tornado o governante de fato do submundo de Chicago até meados da década de 1920. Ele teve participação em diversas empresas ilegais, de casas de jogos a bordéis, e suas operações de contrabando de bebidas supostamente rendiam uma soma astronômica de $100 milhões anualmente.
Capone vivia luxuosamente, usando ternos feitos sob medida e exibindo anéis de diamante no dedo mínimo, enquanto o público estava aterrorizado e fascinado por ele. Para se manter no poder, constantemente ameaçado por tantos desafios, era necessário enviar uma mensagem clara, mesmo que isso significasse eliminar todos em seu caminho. Para Capone, essa mensagem significava participar de atos insanos. Por exemplo, o dia de São Valentim em 14 de fevereiro de 1929 simbolizaria até onde Capone iria para manter seu domínio sobre o poder. Em uma audaciosa operação à luz do dia, homens se passando por policiais alinharam 7 membros da gangue rival de Bugs Moran contra uma parede de garagem e os executaram com várias balas. Esse ato chocou a nação e virou a opinião pública contra Capone, marcando o início de sua queda. O Império de Capone foi construído sobre uma base de medo e derramamento de corpos. No entanto, sua astúcia e mente estratégica também contribuíram para sua liderança. Ele havia passado de um garoto esperto das ruas para o chefão da máfia de Chicago. Porém, como a história mostrou, quanto mais alto se sobe, maior é a queda. A queda de Capone seria tão espetacular quanto sua ascensão, uma queda orquestrada não por balas, mas pela implacável perseguição da lei. Além de Capone, outros notórios chefes da máfia e senhores do contrabando também desfrutaram de um jogo de gato e rato com as autoridades. Frequentemente, esses jogos se estendiam por meses ou até anos. Assim, apesar de sua reputação notória e do crescente desgosto público por seus métodos, Al Capone parecia intocável aos olhos da lei. O gênio mafioso era conhecido por evitar a captura, muitas vezes através de suborno e intimidação. Mas os ventos da mudança sopraram e o governo federal estava determinado a levar Capone à justiça. Não foram os atos loucos que seriam sua ruína, mas sim não pagar direito o Estado, a evasão fiscal. Para trazer isso à luz, o governo federal teve que designar essa tarefa para um oficial incorruptível. Caso contrário, a história teria sido a mesma, subornando o oficial e encerrando o caso, simples assim. Porém, derrubar Capone ficou nas mãos de um herói improvável, um homem quieto e meticuloso chamado Elliot Ness. Nomeado como chefe de uma equipe séria de agentes da lei apelidados de Os Intocáveis por sua incorruptibilidade, Ness partiu para reunir evidências contra Capone. Enquanto Ness minava o império por fora, o governo encontrou sua oportunidade de ouro através do trabalho de Frank Wilson, um contador forense da unidade de inteligência do Departamento do Tesouro. Wilson e sua equipe rastrearam meticulosamente as finanças de Capone, descobrindo uma rede complexa de transações que apontavam para a evasão massiva de impostos de renda. Capone, que se deleitava em sua persona pública, nunca havia apresentado uma declaração de imposto de renda, vangloriando-se de que o governo nunca poderia cobrar impostos sobre ganhos ilegais. O descuido posteriormente se mostraria um erro crítico. Ele caiu em sua própria espada, e tão severamente foi ele cortado. Em 1931, o governo acusou Alameda Capone de 22 acusações de evasão fiscal, totalizando mais de $200 mil em impostos não pagos. O julgamento foi um circo midiático com o público pendurado em cada reviravolta. A equipe jurídica de Capone tentou todos os truques possíveis, desde manipular o júri até tentar subornar autoridades, mas as evidências contra ele eram avassaladoras. Em 17 de outubro de 1931, o júri considerou Capone culpado em várias acusações de evasão fiscal. O juiz o sentenciou a 11 anos de prisão federal, a sentença mais longa já imposta por evasão fiscal até então. Foi uma queda impressionante para o homem que um dia parecia estar acima da lei. A pena de Capone começou a ser cumprida na Penitenciária Federal dos Estados Unidos em Atlanta, mas sua influência e tentativas de controlar a prisão levaram à sua transferência para a recém-inaugurada Penitenciária Federal de Alcatraz. A infame prisão na Ilha da Baía de São Francisco foi projetada para ser a prova de fugas e abrigar os presos mais problemáticos. A notoriedade de Capone não significou nada. Ele era o preso número 85, despojado de seu poder e luxo. A vida em Alcatraz era dura e isolada. A saúde de Capone deteriorou-se à medida que ele sofria os efeitos da sífilis, contraída na juventude.
O gangster outrora temido tornou-se uma sombra de seu antigo eu, atormentado pela doença e pela dura realidade de sua prisão. Ele passou seu último ano na prisão na seção hospitalar, confuso e desorientado. Após sua liberação em 1939, Capone já não era a figura influente que um dia fora. Sua mente e corpo estavam devastados pela doença, e o império criminal que ele havia construído desmoronou em sua ausência. Ele se retirou para sua mansão na Ilha Palm, na Flórida, onde viveu seus últimos anos em relativa obscuridade. A queda de Al Capone foi tão dramática quanto sua ascensão ao poder. Até hoje, ela serve como um lembrete da determinação das forças da lei e dos limites da impunidade. O homem que um dia dominava Chicago caiu em 25 de janeiro de 1947, não com um estrondo, mas com um suspiro, vítima de seus excessos e da implacável busca por justiça. A saga de Al Capone nos lembra da mistura volátil de ambição e ilegalidade que definiu uma era. Das ruas sujas do Brooklyn aos corredores opulentos do submundo de Chicago, a jornada de Capone foi uma ascensão vertiginosa ao zênite do poder, seguida por uma queda igualmente abrupta para a vergonha pública. Seu legado marcado pelo dia de São Valentim e seu fim como prisioneiro em Alcatraz serve como um conto de advertência sobre o sonho estadunidense que deu errado. Assim, como um dos mafiosos mais infames a caminhar sobre a terra, ele deixou um legado e um impacto duradouro que definiu o submundo de Chicago para alguns mafiosos de seu calibre. Alguns tiveram que extrair lições de Al Capone e aplicá-las em suas vidas diárias como gangsters. E qual exatamente foi seu legado e impacto? O legado e o impacto deixado. A juventude de Al Capone foi uma dualidade entre a educação tradicional e a esperteza de rua. Ele frequentou a escola até o 6º ano, quando foi expulso por agredir um professor. As ruas se tornaram sua sala de aula e a natureza ardilosa e implacável da selva urbana, seu currículo. Claro, no meio do tumulto do Brooklyn, Capone conheceu Johnny Torrio, que se tornaria seu mentor e o lançaria nos círculos da história mafiosa. Torrio, um gangster sofisticado que preferia a inteligência à força bruta, viu potencial no corpulento e carismático Capone. Sob a tutela de Torrio, Capone aprendeu as complexidades de gerir um empreendimento mafioso. Não demorou muito para Capone ajudar Torrio a administrar o Harvard, um bar e bordel em Coney Island. Foi lá que ele ganhou seu infame apelido de Scarface, um apelido que ele desprezava, originado de uma briga em um bar que lhe deixou cicatrizes na bochecha esquerda. Poderia argumentar que há um ponto de virada na vida de todos, muitas vezes representado por um ano, e para Capone, esse ano foi 1914. Aos 15 anos, ele conheceu May e logo se casaram após o nascimento de seu filho Albert Sonny Francis Capone. Com uma família para sustentar, a ambição e a frieza de Capone no mundo mafioso cresceram. Porém, foi a proibição constitucional nacional da produção, importação, transporte e venda de bebidas alcoólicas, que começou em 1920, que elevou Capone de um mero mafioso de rua a uma figura nacional no submundo organizado. Reconhecendo a oportunidade lucrativa que a proibição apresentava, Torrio mudou-se para Chicago para trabalhar para seu cunhado, Big Jim Colosimo, que administrava inúmeros bordéis em 1920. Torrio chamou Capone para se juntar a ele, percebendo que os talentos de seus protegidos estavam sendo desperdiçados nas ruas do Brooklyn. Ansioso por melhores oportunidades, Capone mudou sua jovem família para Chicago, onde sua ascensão na hierarquia da máfia começaria de fato. O talento de Capone para os negócios encontrou um playground perfeito em Chicago. O primeiro trabalho de Capone foi ajudar Torrio a se livrar de Big Jim, que resistia a entrar no negócio de contrabando. Em maio de 1920, Big Jim foi dado de baixa em seu café e Torrio assumiu seu império. A ascensão de Capone foi meteórica. Ele expandiu as operações de contrabando, entrou nos esquemas de jogo e não hesitou em ordenar ataques a rivais. Sua brutalidade era igualada apenas por sua astúcia. Ele cultivou uma imagem de Robin Hood entre os pobres, abrindo cozinhas comunitárias durante a Grande Depressão. Ele também era conhecido por dar generosas gorjetas, o que o tornava querido pelo público e por parte da imprensa.
Em meados da década de 1920, o Império de Capone estava faturando mais de 100 milhões de dólares por ano, uma quantia impressionante para a época. Ele nadava em riqueza, vestindo ternos sob medida raros para sua época e frequentando a ópera. No entanto, seu estilo de vida escondia a animalidade que sustentava seu império. Como era de se esperar, Al Capone eventualmente foi preso pelo governo federal, e as pesadas portas de Alcatraz se fecharam atrás dele. Ao voltar para um mundo muito diferente daquele que ele uma vez dominou com punho de ferro, o ano era 1931. O antigo chefão emergiu não com a arrogância de um senhor do submundo, mas com a fragilidade de um homem devastado pela doença. A presença antes formidável de Capone era agora uma sombra, sua mente e corpo enfraquecidos pela infecção sifilítica que havia ficado sem tratamento por anos. Retirando-se para o santuário ensolarado de sua mansão em Palm Island, Capone buscou consolo no seio de sua família. A suntuosa mansão, um contraste vívido com as frias e implacáveis paredes de sua cela, tornou-se o cenário para o último ato de sua vida. Foi aqui, entre as palmeiras e a brisa do oceano, que a existência de Capone assumiu uma qualidade mais tranquila e doméstica. Sua esposa, Mai, sempre a companheira leal, permaneceu firme ao seu lado. Enquanto seu filho Albert, carinhosamente conhecido como Sonny, lidava com o peso do legado Capone conforme as páginas do calendário viravam, a família se reuniu para uma celebração de Natal em 1946, um momento capturado em uma fotografia que mais tarde se tornaria conhecida como a última imagem do patriarca adoentado. Os Capones, vestidos com seus melhores trajes festivos, apresentaram um retrato de união e calor, um claro contraste com a imagem pública do homem que uma vez aterrorizou as ruas de Chicago. Esta foto, um instante emocionante do tempo, mais tarde alcançaria a cifra de $19.630 em leilão, um testemunho do fascínio duradouro com o mito de Capone. Janeiro de 1947 trouxe o último aniversário de Capone, uma celebração conjunta com sua neta, carinhosamente apelidada de Patty. A família se reuniu na grande sala de jantar, um bolo com velas acesas, vozes erguidas em canção. Pouco sabiam eles que este aniversário seria o último de Capone. Apenas alguns dias depois, o homem que uma vez parecerá invencível sofreu um derrame debilitante. A notícia causou ondas de preocupação na família enquanto eles se reuniam em torno do Capone doente. O Dr. Kenneth Phillips, médico de Capone, inicialmente ofereceu uma esperança, assegurando a família ansiosa e à imprensa que o patriarca estava completamente fora de perigo, exceto por complicações. A neta de Capone, Diane, lembra de ter sido acordada e apressada ao lado de seu avô na quietude de uma noite na Flórida. A despedida em que ele sussurrou, "Eu te amo, minha netinha", seriam as últimas palavras que ela ouviria dele em 25 de janeiro. Às 3 da manhã, horário de Chicago, o coração de Al Capone bateu pela última vez. O homem que um dia fora o mais temido dos Estados Unidos se foi, deixando para trás uma família para navegar pelas consequências de sua vida notória. A queda de Capone não começou com uma bala, mas com um rastro de papel. Apesar de seus esforços para subornar e intimidar autoridades, o governo federal, sob a direção do presidente Herbert Hoover, tornou Capone um alvo prioritário. A investigação do Departamento do Tesouro sobre as finanças de Capone levou à sua condenação por evasão fiscal em 1931, resultando em uma sentença de 11 anos. A prisão de Capone marcou o fim de seu controle direto sobre a máfia de Chicago. O vácuo deixado por sua prisão testou a resiliência da Chicago Outfit. Uma regra simples do submundo é que alguém precisa assumir o posto de rei quando o rei cai, ou então haveria uma batalha constante pelo controle. Frank Nitti inicialmente assumiu, mas seu reinado foi curto, terminando com sua autoqueda em 1943. A sobrevivência do Chicago Outfit dependia de encontrar um líder tão formidável quanto Capone. Esse líder emergiu como Tony Accardo, um homem que havia começado como guarda-costas de Capone e se tornou o principal executor da organização. Accardo, conhecido como Joe Baters por seu método preferido de lidar com inimigos, guiou o Chicago Outfit pelos turbulentos tempos pós-Capone.
Diversificando as fontes de renda da máfia, eles se envolveram em extorsão trabalhista e exigiram uma parte dos cassinos de Las Vegas. A liderança de Accardo contrastava com o estilo de alto perfil de Capone. Ele operava nas sombras, evitando o holofote que havia sido a ruína de Capone e do Chicago Outfit. A adaptabilidade foi ainda mais testada com a revogação da proibição em 1933, quando as operações lucrativas de contrabando de álcool secaram. Mas a engenhosidade da máfia encontrou novos caminhos para o lucro com jogos ilegais e agiotagem. Em meio a todos esses desafios, uma coisa estava clara. A habilidade do Chicago Outfit de evoluir com os tempos garantia sua sobrevivência, mesmo enquanto outras organizações mafiosas falhavam. A resistência da máfia de Chicago até o final do século XX foi um testemunho da astúcia e da ferocidade de seus líderes, mesmo com a evolução das táticas de aplicação da lei. Com grampos e o ato das organizações corruptas influenciadas pela lei Rico, o Chicago Outfit encontrou maneiras de persistir. O legado de Al Capone, com sua mistura de mito e brutalidade, lançou uma longa sombra sobre a organização que um dia liderou. Sua história não é apenas a de um mestre do submundo, mas também um reflexo das complexidades sociais e políticas da época. Sua ascensão e queda personificam os perigos da ambição desenfreada e da influência corruptora do poder. A capacidade da máfia de Chicago de sobreviver além do reinado de Capone revela a natureza duradoura da máfia organizada e suas raízes profundas na história estadunidense. E agora, olhando para os passos da influência de Capone no submundo de Chicago, sua família estava destinada a sentir tudo o que sentiu. Por fim, olhando também para Sonny, seu filho, ele enfrentou um rapto e uma batalha constante contra uma doença feroz que o privou da audição, prova dos desafios que enfrentaram como família na ausência de seu pai. Sejam bem-vindos e bem-vindas a MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções. Do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina, temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo. MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial. Saudações, família! Vamos explorar um dos capítulos mais intrigantes e sombrios da história estadunidense, a Máfia Negra da Filadélfia. Conhecida por sua voracidade e influência significativa no submundo, a Máfia Negra deixou uma marca inquestionável na história desta cidade icônica. Originando-se na década de 1960, a Máfia Negra rapidamente se estabeleceu como uma força dominante entre as gangues da Filadélfia. Composta por cerca de 100 membros e uma extensa rede de 300 contrabandistas, a organização não só controlava o comércio ilícito, mas também mantinha uma reputação temida por sua implacabilidade e a insanidade de seus membros. No centro deste conto de poder e perigo estava Samuel Christian, o carismático e infame líder, cujo nome era sinônimo de temor nas ruas da cidade. Com sua astúcia e muita frieza, Christian personificou a essência da máfia negra, estabelecendo um reinado de medo que ecoaria por décadas. Neste vídeo, vamos explorar os eventos que levaram à ascensão e queda da máfia negra. Vamos mergulhar nas disputas intensas com outras gangues, nas alianças voláteis e nos personagens icônicos que moldaram essa era do submundo na Filadélfia. Prepare-se para descobrir os segredos obscuros e as histórias fascinantes por trás dessa organização clandestina. Vamos examinar como a máfia negra influenciou não apenas a vida nas ruas, mas também a cultura e a política da Filadélfia moderna. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe deste mergulho profundo na história da máfia negra da Filadélfia. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e da loja nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. Isso é fundamental para que possamos desenvolver o canal cada vez mais. Agora, vamos desvendar os mistérios e revelar a verdade por trás deste capítulo crucial da história estadunidense. Bora pro vídeo!
Hoje, começaremos nossa história com uma descrição do ambiente social e político que se desenvolveu na época em que a máfia negra da Filadélfia estava ativa, pois esses aspectos são muito importantes para uma compreensão mais completa dessa história. A migração em massa de afro-americanos dos estados do sul dos Estados Unidos para o norte começou nos anos 40 do século XX. Filadélfia, uma das maiores cidades do país, abrigava muitas fábricas e usinas que operavam durante a Segunda Disputa Mundial. Para cumprir as ordens militares, essas fábricas precisavam de mão de obra barata, então o fluxo de imigrantes foi conveniente. O fluxo de trabalhadores migrantes permaneceu grande mesmo 20 anos após o fim da disputa, embora a demanda por um grande número de trabalhadores não qualificados já não fosse mais a mesma. Nas grandes cidades da costa leste, como Nova York, Chicago, Detroit e Filadélfia, as fábricas estavam fechando uma após a outra. Isso levou a um aumento acentuado nas taxas de desemprego e delitos, e os moradores dos guetos estavam ficando cada vez mais pobres. A vida dura levou a população negra a recorrer a formas mais radicais de protesto. Enquanto os protestos no início dos anos 60 eram em grande parte pacíficos, uma década depois, sob a influência dos movimentos nacionalistas, as ruas da cidade se encheram de lutas irreconciliáveis. O governo federal tentou resolver esse problema. Na Filadélfia, havia muitos programas públicos e privados destinados a aliviar a pobreza e desenvolver bairros desfavorecidos, mas os resultados não eram visíveis. Essas não eram medidas capazes de resolver as tensões raciais. Enquanto os funcionários da cidade tentavam remediar a situação arrecadando fundos federais, o Departamento de Polícia da Filadélfia recorria a métodos mais tradicionais e mais baratos. Em 1964, a Filadélfia criou um esquadrão de defesa civil, com a missão de combater os distúrbios civis. O Esquadrão de Defesa Civil também recrutava informantes e coletava informações sobre ativistas políticos locais. Uma das organizações sobre as quais o esquadrão coletava informações era a Nação do Islã. Esse movimento político e religioso de afro-americanos foi fundado em Detroit em 1930. As crenças da Nação do Islã baseavam-se nos valores do Islã tradicional, mas se diferenciava bastante dele. Os afro-americanos optaram pelo Islã em vez do cristianismo por uma razão que o cristianismo era associado a ideias de supremacia branca. O Islã, em sua visão, ao contrário, enfatizava a igualdade dos fiéis. A reputação da Nação do Islã nos anos 1960 estava longe de ser ideal. A organização foi acusada de extremismo e antissemitismo. O líder da Nação do Islã, Elijah Muhammad, havia incentivado seus homens durante a Segunda Disputa Mundial a evitarem o recrutamento de novos membros. Alegando que os Estados Unidos não haviam feito nada por eles, Elijah teve que cumprir 4 anos de prisão por suas opiniões. Após sua libertação, ele começou a desenvolver a organização. Em seus sermões, ele chamava pela criação de uma nova nação negra separada, considerando os negros um novo povo escolhido por Deus. Em meados da década de 1960, a organização tinha cerca de 500 mil de membros registrados. Vale mencionar que outro membro significativo da Nação do Islã era um homem chamado Malcolm X. Por muito tempo, ele foi o segundo homem mais importante na organização e ainda vai aparecer aqui nessa história. Na Filadélfia, assim como em muitas outras cidades, havia uma filial da Nação do Islã, e era uma mesquita sob a liderança de Jeremias Shabazz. Durante tempos difíceis para a Nação do Islã, Shabazz passava muito tempo pregando e recrutando novos membros. Havia rumores de que ele foi o responsável por despertar o interesse do boxeador Cassius Clay, mais conhecido como Muhammad Ali, pelas ideias da Nação do Islã. Shabazz também tinha muitas conexões no submundo da Filadélfia, e um de seus seguidores era Samuel Christian, um dos nossos principais personagens de hoje. Samuel Christian teve seu primeiro encontro com a lei em 1959, quando tinha apenas 14 anos. Ele foi preso por assalto portando um berro junto com outros 3 adolescentes. Aos 20 anos, Christian já havia acumulado várias prisões por participar de jogos de azar ilegais. Segundo relatos de seus amigos do bairro,
Ele era um homem de físico muito forte. Com menos de 1,80 metros de altura, pesando 100 quilos, esses caras eram frequentemente chamados de valentões de pescoço grosso, e Christian se destacava até mesmo entre eles. Roubo e porte ilegal eram apenas uma parte de seus delitos aos 20 anos. Aos 25, Christian quase acabou na prisão junto com 2 cúmplices. Ele decidiu roubar conhecidos que se reuniram para jogar cartas. Não era a primeira vez que Christian escolhia pessoas que conhecia pessoalmente como alvos. Todos os participantes do assalto usavam meias na cabeça para esconder suas identidades. Mas, no entanto, as coisas não saíram como planejado durante esse roubo. Primeiro, houve uma briga durante a qual a meia de Christian foi arrancada. Em seguida, disparos foram feitos, acabando com um dos jogadores. Subsequentemente, 3 das vítimas conseguiram identificar Christian como um dos participantes do roubo, mas ele teve a sorte de escapar da punição. O caso foi arquivado porque as vítimas tinham medo de testemunhar contra ele. A insanidade de Sam era lendária. Um detetive da Filadélfia mais tarde descreveu Sam da seguinte maneira: se você o vir na rua, saque sua pistola imediatamente. Se ele te vir e suspeitar que você vai prendê-lo, ele acabará com você primeiro. Sam tentou reunir ao seu redor os mais ferozes e amargurados gangsters capazes de causar temor em qualquer um. Os pesquisadores acreditam que a gangue, mais tarde chamada pelos jornalistas de Máfia Negra da Filadélfia, foi fundada por Samuel Christian não antes de setembro de 1968. O número exato de seus membros no início da organização é desconhecido, mas os nomes de todos os seus líderes são conhecidos. A liderança da Máfia Negra em 1968 consistia em 14 pessoas. Eram indivíduos relativamente jovens, com uma média de idade de 29 anos. Praticamente todos já tinham uma lista impressionante de prisões, a maioria por envolvimento em quedas. O primeiro delito documentado cometido pela Máfia Negra se acredita ter sido uma queda que ocorreu em 19 de abril de 1969. Naquele dia, Nathaniel Williams, apelidado de Rock and Roll, um dos fundadores do grupo, convidou alguns conhecidos da sua organização para jogar dados. Mas ele mesmo decidiu não jogar e acabou indo embora. Porém, meia hora depois, vários homens muito bem equipados invadiram o local onde o jogo estava sendo realizado. Ameaçando todos do grupo, forçaram os jogadores a entregar todo o dinheiro, joias e objetos de valor aos líderes da Máfia Negra. Rapidamente se espalharam rumores de que o organizador desse audacioso roubo era o próprio Williams. Uma das testemunhas contou a Sam Christian que viu Williams dirigindo o carro que levou os assaltantes embora do local do roubo. Sam considerou isso evidência suficiente, e, no mesmo dia, 2 horas após o roubo, várias testemunhas oculares viram Williams sendo retirado à força de um bar na 15ª Avenida. No dia seguinte, seu corpo, com marcas de 4 marcas de balas, e foi encontrado em um subúrbio da Filadélfia. A queda foi caracterizada pela polícia local como uma execução da Máfia Negra. A polícia conseguiu até prender um dos suspeitos, o parceiro de Sam, Jerome Barnes, mas devido à falta de provas e à ausência de testemunhas que concordassem em identificá-lo, todas as acusações contra ele foram retiradas. Em maio daquele ano, um membro da Máfia Negra, Richard James, mirou em um funcionário da prefeitura, David Trulli. Trulli estava prestes a testemunhar em um grande julgamento por fraude, e essa máfia negra foi contratada para lidar com ele. Um homem desconhecido ligou para Trulli em casa e disse que tinha documentos que poderiam ser de seu interesse. Intrigado, Trulli chegou tarde da noite aos arredores da cidade, onde foi recebido por vários jovens de pele escura, incluindo James. Após confirmar que o funcionário estava diante deles, informaram que os documentos seriam trazidos em breve por um amigo em comum e, enquanto isso, se ofereceram para caminhar até o local do encontro. Trulli recusou, e eles imediatamente começaram a amassar ele. Antes de perder a consciência, ele conseguiu gritar, e seu grito atraiu a atenção de um pedestre, que assustou os homens e salvou David Trulli. Richard James foi preso 6 meses após o incidente em Nova York, onde, segundo relatos da polícia,
ele havia ido para executar uma queda por contrato. No entanto, James nunca teve tempo de testemunhar. Em 21 de fevereiro de 1971, ele foi encontrado abatido em sua cela na prisão, e a causa de sua queda teria sido overdose de tóxicos. Aparentemente, sua queda foi encenada por membros da máfia negra, que temiam que James falasse durante os interrogatórios. Naqueles dias, a máfia negra operava apenas nos bairros afro-americanos da Filadélfia. O círculo de interesses inicialmente consistia apenas em roubos e extorsões. As vítimas do grupo eram negros, empresários que nem sempre tinham boas relações com a lei. Ocasionalmente, como no caso de David Trulli, o grupo se envolvia em quedas por contrato ou intimidação. Porém, Sam Christian percebeu que esse caminho nunca levaria sua equipe a grandes quantias de dinheiro. A gangue ainda não podia se dar ao luxo de entrar no contrabando de tóxicos porque não tinha a quantia necessária para comprar os produtos. Então, decidiram se envolver em extorsão em um espectro mais amplo, e também se envolveram em negócios legítimos. Não eram mais apenas empreendedores que operavam nos bairros mais carentes e pobres. Para ganhar dinheiro com extorsão, a gangue precisava de uma reputação de caras realmente maus que não parariam por nada para intimidar suas vítimas. Construir essa reputação foi o que os rapazes começaram a fazer em várias ocasiões em 1969 e 1970. Sam Christian e seus associados, em plena luz do dia, dispararam contra as vitrines de bares cujos donos não queriam compartilhar seus lucros com eles. Em 21 de setembro de 1970, vários membros da máfia negra invadiram um bar, onde deram de baixa em um barman e levaram $250 do caixa. O incidente ocorreu à noite e havia clientes no bar, mas nenhuma acusação foi apresentada porque nenhuma das testemunhas concordou em cooperar com a polícia. A reputação do grupo cresceu rapidamente. Gradualmente, além de extorquir negócios em massa, Sam Christian reprimiu todas as pequenas gangues locais. Mas, no entanto, no início de 1970, a máfia negra enfrentou um concorrente com o qual ainda não estava preparada para lutar. Esse grupo era composto por muçulmanos negros afiliados ao Templo 12º, uma das divisões da Nação do Islã. No final dos anos 1960, o número de muçulmanos negros na Filadélfia era de cerca de 10 mil, e não é possível determinar quantos deles eram membros da Nação do Islã. O que pode ser dito com precisão é que, em 1969, o braço mafioso da filial da Nação do Islã na Filadélfia superava em muito a recente máfia negra, tanto em número de membros quanto em equipamentos bélicos. Um confronto entre os dois grupos parecia inevitável, assim como a derrota da máfia negra. Portanto, diante da perspectiva de uma disputa por esferas de influência, Sam Christian decidiu transformar a máfia negra no esquadrão da máfia negra do Templo 12º. Além disso, muitos membros da máfia negra professavam o Islã e eram membros da mesquita. Sam se converteu ao Islã em meados dos anos 1960, impressionado pelos sermões de Elijah Muhammad. Agora, após a fusão dos dois grupos, ele reportava diretamente ao líder Jeremiah Shabazz. Alguns membros da máfia negra decidiram não abraçar o Islã, porém, continuaram seu trabalho sob a proteção de Sam, mas agora tinham que pagar uma porcentagem maior de seus lucros como imposto. A aliança com a Nação do Islã abriu novos horizontes para a máfia negra. A partir de agora, seus membros não precisavam se preocupar com sua segurança. Se antes as vítimas tentavam não testemunhar contra membros da máfia negra, agora elas nem sequer consideravam essa possibilidade. A liderança da máfia negra inicialmente não ficou satisfeita com a ideia de ter que dividir parte de seus lucros com o templo, o que girava em torno de $4.000 por mês. Contudo, rapidamente perceberam que, por essa pequena quantia, adquiriram muito mais. A máfia negra se tornou um problema político sério para as autoridades locais. Antes, a máfia negra era apenas uma gangue de homens negros. Agora, podia explorar os temas de raça e religião. E os advogados de Sam não deixaram de tirar proveito disso. Houve um caso em que 2 réus no mesmo processo conseguiram apelar do veredicto com base em preconceito racial e religioso. Agora,
Qualquer caso banal de roubo e extorsão envolvendo um membro da máfia negra ganhava seriedade. Outra vantagem não óbvia da fusão foi a capacidade dos muçulmanos negros de esconder indesejados amigos da lei em suas mesquitas. As autoridades locais evitavam qualquer conflito com a nação do Islã e procuravam não a incomodar desnecessariamente. A máfia negra também teve a oportunidade de recrutar novos membros entre os presos. Em muitas prisões no nordeste dos Estados Unidos, havia um grande número de muçulmanos negros cumprindo penas. Eles eram uma força grande e coesa, e a máfia negra estava expandindo suas fileiras à custa de alguns deles. Fazendo dinheiro mesmo na prisão, muitos jovens prisioneiros se juntavam às gangues para proteção contra outros presos. Essa proteção não era gratuita e era paga com dinheiro. A máfia negra também explorava os negócios pertencentes à nação do Islã na Filadélfia. Como nenhum dos membros da máfia negra tinha empregos oficiais, eles assumiam empregos fictícios em empresas pertencentes ao Templo 12º. Com esse apoio influente, a gangue decidiu que agora não precisava se preocupar com a lei. Pouco depois da fusão com a nação do Islã, a máfia negra cometeu um dos delitos mais notórios na história da Filadélfia. Em 4 de janeiro de 1971, 8 membros do grupo, liderados por Mins, roubaram uma loja de móveis. O fato do roubo em si não é surpreendente, mas a animalidade com que foi cometido é. Embora nenhuma das 20 pessoas na loja no momento do roubo tenha oferecido resistência, todos os presentes tomaram um grande sacode e 2 foram dados de baixa. Mins pessoalmente deu um banho de gasolina nos 2 e depois fez um churrasco. O saque da gangue foi de $3.000. Uma quantia tão pequena forçou as autoridades a considerarem outra razão para um roubo tão maluco. A administração da loja havia recebido repetidamente demandas de pagamento por proteção da máfia negra, mas recusou pagar. Mins seria posteriormente condenado à prisão perpétua por sua participação no ato. Um mês após o roubo da loja de móveis, com poucas semanas de diferença, membros da gangue roubaram 2 bancos. Os roubos ocorreram de maneira semelhante. Intimando com pistolas, ordenaram que todos os funcionários dos bancos tirassem a roupa e depois os surraram. Esses 2 roubos geraram de lucro para a máfia negra $12.000. 7 membros da máfia negra, desta vez liderados pelo próprio fundador da gangue, Sam Christian, roubaram o Adelphia Bar em Atlantic City. Havia 25 clientes no bar no momento do roubo, mas isso não impediu os homens. Todos os frequentadores foram amarrados, e o gerente foi surrado. O total roubado foi de $14.500. Gradualmente, informações sobre esses e outros delitos da máfia negra se tornaram públicas. Na primavera de 1971, um repórter entrevistava um preso sobre o uso de tóxicos, e o detento mencionou a máfia negra. O repórter interrogou o preso sobre o que exatamente ele queria dizer. O detento, claramente nervoso por ter mencionado pessoas tão importantes, disse ao repórter que a máfia negra era uma gangue de sicários implacáveis que controlavam todo o contrabando nos guetos locais nos últimos 5 anos. Outro ex-viciado, em uma entrevista, disse que tinha que lidar com aqueles contrabandistas que pagavam impostos para a máfia negra. Segundo ele, os contrabandistas que não conseguiam pagar a quantia exigida por Sam imediatamente recebiam uma segunda chance. O contrabandista recebia ainda mais produto para vender em um período mais curto de tempo. Mas se ele não conseguisse arrecadar o valor necessário para quitar a dívida, ele era dado de baixa. Desde o início, os membros do grupo pensavam em se envolver na venda de tóxicos. No começo, a única coisa que os impedia era a falta de dinheiro, mas, com o passar do tempo, à medida que a máfia negra crescia em poder, conseguiu controlar muitos contrabandistas. Naquela época, o tóxico mais popular nos bairros negros da Filadélfia era a heroína. A maior parte da heroína na Filadélfia era enviada por meio de Nova York, através de canais que Frank Matthews havia estabelecido. Em Nova York, ele vendia heroína por meio de sua própria rede de homens. Ele operava de maneira diferente em outras cidades. Vendia o produto a granel para contrabandistas locais, que vendiam por conta própria. Enquanto estava na Filadélfia,
Frank Mafios cooperava com Tyrone Palmer. No entanto, em 2 de abril de 1972, Palmer foi dado de baixa por membros da máfia negra. Ele teve seu fim em frente a uma grande multidão no Harlem Glue Club em Atlantic City. Este clube, onde o próprio Frank Sinatra gostava de tomar café da manhã, tornou-se o cenário de um verdadeiro ato insano. Durante a troca de balas, além de Palmer, um de seus seguranças e 3 mulheres que acompanhavam o gangster foram dados de baixa. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas durante o tiroteio indiscriminado e o pânico subsequente. Quase todos os membros da máfia negra, incluindo Sam Christian, conseguiram deixar o clube, mas quase todos foram presos logo em seguida. Apenas Sam Christian conseguiu sair de Atlantic City. Ele conseguiu chegar a Chicago, onde encontrou refúgio nas mesquitas da Nação do Islã. A queda de Palmer foi um sinal para Mafios, um aviso de que ele deveria compartilhar com a máfia negra a renda que ele havia ganhado em seu território. Mafios não entendeu o recado de imediato, e os homens de Sam tiveram que eliminar mais 3 contrabandistas conectados a ele. Somente após essa série de baixas, Mafios concordou em pagar 10% do dinheiro que ganhava. Na Filadélfia, a investigação das quedas terminou da mesma forma que muitos outros casos da máfia negra. Todas as acusações foram retiradas, pois as vítimas e testemunhas se recusaram categoricamente a comparecer ao tribunal e testemunhar. Após essa queda, o lugar vago foi ocupado por Benjamin Major Cochon. Cochon pode ser considerado uma das figuras mais notáveis, não apenas da Filadélfia, mas de todo o submundo estadunidense. Empresário, ativista dos direitos civis e proprietário de um dos maiores clubes noturnos da Filadélfia, ele se gabava de sua amizade com o grande boxeador Muhammad Ali. Basta dizer que, após uma de suas vitórias, Muhammad Ali disse, ao vivo na televisão, que estava dedicando a vitória a seu amigo, o próximo prefeito de Camden, Mayor Cochon. Em 1972, Cochon realmente se candidatou a prefeito de Camden, uma pequena cidade nos subúrbios da Filadélfia, mas não teve sucesso. Cochon rapidamente percebeu que era melhor manter boas relações com a máfia negra. Ele forneceu à gangue muitas conexões no contrabando e ajudou a lavar dinheiro. Juntos, Cochon e a máfia negra registraram várias empresas e eles também trocaram muitos conselhos sobre quais tipos de fraudes financeiras eram mais lucrativos. Foi por conselho de Cochon que a gangue desenvolveu um esquema fraudulento envolvendo uma empresa fictícia chamada Pyramid Enterprises. A essência do golpe envolvia solicitações de cartões de crédito feitas em nomes fictícios de funcionários de uma empresa que nunca existiu. As empresas de cartão de crédito obtinham 2 números de telefone da empresa, cujas chamadas eram encaminhadas para um falso funcionário da Pyramid. Quando os funcionários do banco ligavam para a empresa para verificar se o solicitante era um funcionário, recebiam todas as informações necessárias. Enquanto isso, várias organizações, incluindo a DEA, estavam rastreando as atividades de Frank Mafios. Em 5 de janeiro de 1973, ele foi preso em Las Vegas. Mafios foi acusado de várias infrações relacionadas à posse e distribuição de mais de $1,5 milhão em heroína. Na mesma época, o Serviço da Receita Federal estadunidense, IRS, também foi atrás de Mafios, entrando com uma ação para recuperar $7 milhões. Mafios poderia ficar atrás das grades por 50 anos. O valor da fiança em seu caso era de cerca de $5 milhões, mas os advogados conseguiram reduzi-lo para 100 mil. Após o pagamento da fiança, Mafios foi libertado da prisão. Desde então, nunca mais foi visto. Houve rumores de que ele havia escondido $20 milhões em um lugar seguro e depois fugido do país. Em qualquer caso, Mafios desapareceu sem deixar rastro. Com sua partida, a máfia negra perdeu uma quantidade significativa de lucros. Além disso, com a saída de Mafios, havia uma rede totalmente operacional de distribuidores para quem ele fornecia o produto, e ela ficou sem o produto. A organização da máfia negra decidiu aproveitar essa oportunidade, e foi aí que Cochon entrou em cena. Graças às suas conexões, ele conseguiu encontrar um fornecedor em Nova York, que, segundo rumores,
era ligado à família Gambino. Ele começou a entregar a mercadoria de Nova York para Filadélfia, e a máfia negra a vendia através de uma rede de contrabandistas de quem anteriormente extorquia dinheiro e agora os forçava a trabalhar para si. Em janeiro de 1973, as atividades da máfia negra chamaram a atenção não apenas das autoridades, mas também da mídia federal. Se antes apenas os moradores da Filadélfia e dos subúrbios sabiam sobre a máfia negra, após a comissão desta queda monstruosamente louca, sua popularidade atingiu um novo nível. Na metade da década de 1950, um jovem chamado Ernest Timothy McGee juntou-se à nação do Islã. Através de suas habilidades oratórias, McGee conseguiu atrair a atenção dos líderes da nação do Islã, incluindo Malcolm X e Elijah Muhammad. Eles ficaram impressionados com suas habilidades e começaram a promover sua carreira dentro das fileiras da organização. No entanto, ele logo caiu em desgraça. Suas crenças estavam em desacordo com as políticas que a organização buscava implementar. Após uma discussão particularmente acalorada com Elijah, Ernest McGee mudou-se para Nova York, onde se converteu ao ramo sunita do Islã e abriu um centro Hanafi no Harlem. Ele também mudou seu nome para Hamaz Abdul Khalis e começou a desenvolver seu movimento. No final de 1972, o movimento de Khalis contava com cerca de 1.000 membros. Khalis decidiu que o momento havia chegado para confrontar seus antigos companheiros na nação do Islã em uma disputa ideológica. Ele escreveu uma carta de denúncia e a enviou para 57 mesquitas da nação do Islã em todo o país. Porém, nesta carta, ele denunciou diversos muçulmanos negros, além também de denunciar Elijah Muhammad, o chamando de falso profeta e enganador mentiroso. Poucos dias depois, Khalis enviou outra carta acusando Elijah de enganar e roubar as pessoas, condenando-as a um caminho para o inferno e exortando os congregantes a deixarem a seita. A mesquita na Filadélfia também recebeu sua cópia da carta. Poucos dias depois, uma reunião dos líderes da máfia negra foi convocada, na qual foi decidido dar de baixa em Khalis. Em 12 de janeiro de 1973, vários membros da máfia negra viajaram para Washington, D.C., onde Khalis tinha uma casa de 3 andares, para fazer um reconhecimento. Eles ficaram satisfeitos com os resultados do reconhecimento. Não havia guardas do lado de fora da casa, que ficava localizada em uma esquina, e uma rodovia movimentada passava ao lado dela. Na manhã de 17 de janeiro, John Clark, um sicário da máfia negra, ligou para Sam Christian e pronunciou a frase código "Traga seus sapatos". Esse foi o sinal para enviar uma equipe preparada para Washington. Os 7 operativos da máfia negra agiram conforme um plano pré-estabelecido. John Clark ligou para a casa de Khalis e se apresentou como Tommy Jones, perguntando sobre a possibilidade de comprar alguns folhetos religiosos. Quem atendeu ao telefone não foi o próprio Khalis, mas sua filha de 22 anos, Amina, que, não percebendo o truque, respondeu que os folhetos estavam em estoque e poderiam ser retirados à tarde. Por volta das 14 horas, no horário combinado, uma gangue inteira chegou à mansão de Khalis em 2 carros. 2 dos membros da gangue bateram na porta. Amina, a filha de Khalis, que teve a sorte de sobreviver ao ato, mais tarde recordou que olhou pela janela e viu 2 caras bem vestidos no pátio. Ela notou que cada um deles tinha um cigarro atrás da orelha. Ela achava isso muito incomum para muçulmanos. Amina não abriu a porta ela mesma porque, segundo os princípios religiosos Hanafi, uma mulher não deve abrir a porta para estranhos. A porta foi aberta por seu irmão Davud, deixando-a presa na corrente. Os visitantes pediram um único panfleto e entregaram um valor superior ao seu valor de $1. Davud se desculpou brevemente e foi para um quarto buscar o troco. Quando ele estava prestes a entregar, uma arma foi apontada para sua cabeça. John Clark disse a Davud para abrir a porta e se afastar dela. Uma vez dentro do quarto, um dos operativos da máfia negra gritou que era um assalto. Os bandidos reuniram todos os ocupantes adultos da casa na sala de estar, onde os fizeram deitar de bruços no chão e amarraram as mãos e os pés de todos. Clark perguntou em voz alta se havia mais alguém na casa,
e foi informado de que havia 3 crianças nos andares superiores. Clark ordenou que seus homens encontrassem todas as pessoas na casa. Enquanto procuravam, os bandidos reviravam os pertences em busca de qualquer coisa de valor. Clark perguntou a Davud e a Mina onde estavam escondendo o dinheiro. Ele estava convencido de que uma casa tão rica deveria ter um grande estoque de dinheiro. Quando disseram a ele que não havia estoque e que o dinheiro era apenas suficiente para pequenas despesas, ele ordenou que todos os reféns fossem levados ao porão. Um dos atacantes disse a Clark que havia notado o cofre no quarto. Quando Davud deu a chave para Clark, se descobriu que o cofre estava vazio. Clark, enfurecido, levou Davud a uma sala de oração, obrigou-o a ajoelhar-se e o deu de baixa com 3 balas no seu globo. Depois de eliminar Davud, Clark perguntou a Amina por que seu pai havia escrito aquelas cartas. Amina respondeu que nunca havia se envolvido nos assuntos de seu pai. Clark a levou para o 3º andar e ordenou que ela se ajoelhasse, e a baleou. Incrivelmente, a garota conseguiu sobreviver. Deitada no chão, ela testemunhou um dos comparsas de Clark acabar com seu irmão mais novo. Nesse momento, um dos comparsas notou que Amina ainda estava respirando. Ele atirou mais 2 vezes na cabeça dela. Amina sentiu uma dor terrível, mas conseguiu sobreviver. Os projéteis usados pelos sicários eram antigos. Quando atingiram a cabeça dela, acharam. Apesar de ter levado 3 balas na cabeça, ela não apenas sobreviveu, mas nem sequer perdeu a consciência. No mesmo momento, outra pessoa entrou repentinamente na casa. Era um amigo da família de Kaalis, Abdul Noor. Abdul encontrou a esposa de Kaalis, que havia esquecido sua carteira em casa, não muito longe da casa perto do supermercado local. Abdul concordou em fazer uma rápida viagem até a casa dela e trazê-la de volta. Quando ele chegou à casa de Kaalis, não percebeu nada de estranho. Depois que Noor abriu a porta, 3 sicários da máfia negra pularam nele, o amarraram e o amordaçaram. Ele foi então levado para o 3º andar, onde foi dado de baixa com 2 balas e deixaram as crianças. Um dos membros do bando, James Price, razoavelmente observou que achava desnecessário matar os mais jovens porque eram muito novos para reconhecer os homens. Segundo o relato da sobrevivente Amina, ele também proferiu uma frase, cujo significado era que ele havia se alistado apenas para roubar a casa de Hamas e possivelmente acabar com ele, mas não para passar geral. O outro sicário, posteriormente identificado como Ronald Harvey, respondeu que eles também deveriam morrer por serem descendentes de um hipócrita. Todos na casa no momento do ataque foram dados de baixa, exceto Amina, que ficou gravemente ferida. No entanto, o principal alvo dos agressores, Kaalis, não estava entre eles. Os sicários decidiram aguardá-lo também. A esposa de Kaalis, a Jaja, estava do lado de fora do supermercado, esperando Abdul Noor trazer sua bolsa. A jornada do supermercado até sua casa levou menos de 10 minutos. Quando ouviu um barulho na janela vizinha, Kaalis perguntou em voz alta quem estava lá, ao que Ron Harvey respondeu que era Tommy. Naquele momento, Kaalis percebeu que algo terrível havia acontecido. Ele gritou para sua esposa ir imediatamente aos vizinhos e chamar a polícia. Em seguida, ele foi até a porta da frente, que naquele momento se abriu. Ron Harvey tentou puxar Kaalis para dentro, mas ele, sendo um homem bastante forte, conseguiu se libertar e fugir de casa. Ron Harvey correu atrás dele, mas percebeu que só atrairia a atenção dos pedestres, então se virou e correu para a porta dos fundos. Os outros cúmplices do golpe pensaram que Kaalis havia levado policiais para dentro da casa e fugiram. Kaalis conseguiu pular em seu carro, esperando alcançar pelo menos um dos sicários. No entanto, logo perdeu de vista e voltou para sua casa. Todos os homens conseguiram deixar Washington sem problemas, mas a máfia negra havia falhado completamente. Kaalis sobreviveu, e os agressores deixaram uma evidência crucial maciça contra si mesmos na cena do delito. O ganho financeiro foi insignificante. Os homens encontraram apenas $3.000 na casa de Kaalis. Eles doaram $2.000 para o templo e dividiram os $1.000 restantes entre eles.
O resultado desta queda sem precedentes em sua foi a baixa de 7 pessoas. Isso abalou todos os Estados Unidos. A reação dos oficiais da Nação do Islã foi interessante. Quando perguntado pelos repórteres se os agressores realmente eram membros do Templo 12º, Jeremias Shabazz disse que não queria responder porque os jornalistas escreveriam que os agressores eram muçulmanos negros. Outro líder da Nação do Islã, Louis Farrakhan, foi ainda mais longe, dizendo que o ato era obra de agentes do FBI tentando desacreditar seu movimento. Um Khalis desolado culpou a Nação do Islã pelo delito em cada uma de suas entrevistas. Até o boxeador Muhammad Ali, a quem Khalis acusou de financiar os muçulmanos negros, se meteu em apuros. O boxeador teve que fazer um pronunciamento especial à imprensa, negando categoricamente qualquer envolvimento da Nação do Islã no ato. As autoridades policiais pensaram de outra forma. Perto da cena do delito, a polícia encontrou uma mala contendo uma pistola 38, uma cópia do Philadelphia Daily News, vários cartões de crédito pertencentes a um homem chamado Willie Orton e um contra-cheque em nome de John Clark. Se descobriu que a pistola pertencia a um membro da organização da Filadélfia Nação do Islã, e os cartões de crédito pertenciam a um homem que havia sido roubado por membros da máfia negra alguns meses antes. O mesmo cartão de crédito foi usado por sicários para pagar por um quarto de hotel onde a gangue ficou na noite anterior às quedas. Como resultado, todos envolvidos no ataque foram presos, apesar da abundância de provas circunstanciais. O depoimento mais valioso veio de um dos participantes do ataque, James Price, em 7 de junho de 1973. Amina Khalifa o identificou como um dos participantes do ataque de janeiro de 1973. Além de ser acusado deste ato, Price também foi acusado de vários delitos em Filadélfia, desejando se salvar da pena de queda. Price concordou em cooperar com as autoridades, e ele confessou o ato em 3 de julho de 1973. Agentes do FBI obtiveram uma confissão de 45 páginas em que Price detalhou todas as circunstâncias do ato em Washington. Os outros participantes do crime foram indiciados em 15 de agosto daquele ano. O tribunal anunciou a sentença neste caso em 1974. 4 dos 7 agressores foram condenados à prisão perpétua. James Price cooperou ativamente com a investigação e conseguiu uma pena menor, mas no outono de 1974 ele foi dado de baixa na prisão. Apenas um participante do ataque, Jerome Sinclair, conseguiu escapar da punição. O tribunal o absolveu por falta de provas. Khalis ficou indignado com a decisão do juiz. Ele esperava que todos os sicários fossem condenados à queda. Tão ávido por justiça, que alguns anos depois, em março de 1977, liderou um grupo armado dos Anafis que tomou um prédio do governo no centro de Washington, D.C. Ele exigiu que os sicários de sua família fossem entregues a ele, assim como os envolvidos na queda do pregador Malcolm X. Nenhuma dessas exigências foi atendida e 39 horas após a tomada do prédio, os reféns foram libertados. Hamas Khalis foi condenado a 40 anos de prisão. Ele caiu na prisão em 2003, e os sicários nunca receberam uma punição merecida. Mas vamos voltar um pouco. Na primavera de 1973, a máfia negra estava no auge de seu poder. O fato de que, após o ato em Washington, o grupo estava sob investigação das autoridades, mas isso não incomodava Sam Christian, pois ele estava confiante em sua impunidade. A fama da gangue do submundo atingiu tal altura que até mesmo tinha imitadores e fãs. Com eles, no entanto, os membros da gangue não eram especialmente cerimoniosos e acabavam com geral. Todos os empreendimentos do submundo da máfia negra eram planejados. Jeremias Shabazz fornecia as mesquitas da Nação do Islã em todo o país como esconderijos, locais de encontro e depósitos, e Cochon fornecia a Sam Christian conexões no submundo que ele nunca poderia ter sonhado antes. Cochon desempenhou um papel vital na realização de negócios, foi o organizador de muitos golpes financeiros. Coxey não levou em consideração apenas uma coisa. Depois de ter trazido Sam Christian com pessoas úteis para ele, ele deixou de ser necessário para ele.
e logo a máfia negra teve motivo para eliminar seu ex-cúmplice. Quem sabia demais? A máfia negra continuou controlando o comércio de heroína em Filadélfia. Seus fornecedores eram pessoas que se dizia estarem conectadas à família Gambino. Na primavera de 1973, outro carregamento foi enviado para Filadélfia, mas esta carga não chegou à máfia negra. No caminho, foi interceptada acidentalmente por dois homens, Hilton Stroh e Walter Tillman. Na verdade, eram apenas pequenos gangsters que não contavam com tal mercadoria e nem sabiam o que fazer com ela. Os italianos queriam recuperar a mercadoria que lhes pertencia e pediram ajuda a Cochon. Para capturar Stroh e Tillman, ele foi prometido uma recompensa de $300 mil. Cochon recorreu aos seus parceiros da máfia negra e fez um acordo com eles. Os amigos de Sam deveriam encontrar os ladrões por $200 mil. Os membros da máfia negra cumpriram a tarefa terrível na manhã de 1º de maio. Eles rastrearam Stroh e Tillman e os deram de baixa com frieza, sem nem perguntar onde estava a heroína. Os parceiros de Nova York de Cochon ficaram furiosos. Perceberam que, com a queda de Stroh e Tillman, o último fio que poderia levá-los à heroína perdida havia sido destruído. Para piorar, a queda foi manchete em todos os jornais de Filadélfia. Os nova-iorquinos se recusaram a pagar Cochon, e o major estava em apuros. A máfia negra acreditava ter cumprido sua parte no acordo e contava com os $200 mil prometidos por Cochon, e ele não tinha esse dinheiro. Durante várias semanas, Cochon viajou por Filadélfia, tentando em vão pegar emprestado essa quantia de qualquer conhecido. O major não tinha ilusões e sabia o que o esperava se não pagasse a tempo. Na madrugada de 8 de junho de 1973, Cochon foi acordado por uma batida na porta. Samuel Christian e o segundo homem mais importante da organização, Ron Harvey, haviam chegado à sua casa. Eles estavam acompanhados por mais dois homens, informou Cochon. Eles queriam discutir algo com ele, e Cochon levou o grupo para dentro de sua casa. Ele não se sentiu ameaçado. Tanto Sam quanto Ron já haviam estado em sua casa antes e conheciam sua família. No entanto, algo inesperado aconteceu quando todos entraram na sala. Ron Harvey atacou Cochon e o jogou no chão. Enquanto isso, outros membros da gangue amarraram os familiares de Cochon. O enteado de 13 anos de Cochon, Lex, também foi amarrado e amordaçado. Ele foi deixado deitado em sua própria cama. Depois que seus agressores deixaram o quarto, Lex conseguiu se levantar e se dirigiu até a janela de correr. Com as mãos amarradas às costas, ele conseguiu abrir a janela e escapar. Os vizinhos de Cotten moravam a 130 pés de distância. Lex conseguiu chegar à porta da casa deles. Quando estava perto deles, começou a golpear eles sem massagem. Felizmente para Lex, os vizinhos estavam acordados e o levaram para dentro de sua casa. Enquanto Lex chegava aos vizinhos, a máfia negra acabava com toda a família de Cochon. A polícia, chegando pouco depois, encontrou 4 corpos na casa, amarrados mãos e pés. Cada um dos abatidos havia caído durante a chuva de balas. Mas, no entanto, a única sobrevivente que conseguiu escapar foi sua primeira esposa. Mesmo assim saiu gravemente debilitada e posteriormente cega devido aos atos. A polícia começou a interrogar testemunhas. Os moradores do bairro não puderam fornecer informações às autoridades. Ron Harvey foi intimado a depor no caso de quedas em Washington. Em sua confissão franca, descreveu-se como um dos protagonistas daquele drama. Ron Harvey nunca compareceu à audiência, pelo que foi posteriormente preso por desacato ao tribunal em 3 de julho. Ron Harvey também foi acusado de 11 delitos relacionados à queda da família de Cochon. Sua esposa, Lucinda, conseguiu pagar fiança de $165 mil. Após isso, Harvey fugiu da cidade. Ele conseguiu deixar secretamente Filadélfia e se mudar para Chicago, onde encontrou refúgio em uma das mesquitas da Nação do Islã. Sam Christian também deixou Filadélfia e se escondeu em uma das mesquitas em Detroit. Não demorou muito para encontrá-los. Em 27 de março de 1974, Harvey foi preso por agentes do FBI.
Desta vez, o valor da fiança foi fixado em $5,5 milhões. Em 21 de novembro do mesmo ano, ele foi condenado à prisão perpétua pela queda da família Caalize em Washington. 3 anos depois, foi julgado novamente, desta vez pela queda da família Cochon. O resultado foi outra pena de prisão perpétua. Pouco depois dessa condenação, em agosto de 1977, ele caiu de insuficiência cardíaca em um hospital prisional em Springfield. Sam Christian não conseguiu permanecer livre tanto tempo quanto Harvey. Ele foi preso em 11 de dezembro de 1973. As autoridades fixaram a fiança em $1 milhão. Sam nunca foi condenado pela queda. As testemunhas se recusaram a depor contra ele. O único delito pelo qual a investigação conseguiu o acusar foi o roubo de uma loja de bebidas no Harlem em 1971, durante o qual um policial foi dado de baixa durante a troca de balas. Sam foi condenado a uma pena de 20 anos de prisão, mas foi libertado condicionalmente em novembro de 1988. Após a prisão de Sam Christian, o cargo de supervisor passou para Eugene Bobanes. Na véspera de Ano Novo de 1974, a máfia negra decidiu organizar um baile para a liderança e pessoas próximas. Cerca de 50 pessoas compareceram, e o baile ocorreu em um dos melhores salões de Filadélfia. Mas, no entanto, esta seria uma das últimas grandes celebrações da organização. Em 22 de agosto de 1974, a polícia de Filadélfia fez uma busca na casa de um membro, George Sampson. Lá encontraram 2 espingardas, uma pistola, 25 pacotes de heroína e livros de contabilidade. Nestes livros, os investigadores encontraram os nomes de empresários locais e banqueiros dos quais a máfia negra havia extorquido dinheiro. No mesmo ano, a Administração de Combate aos Tóxicos, DEA, completou sua investigação de 6 meses, revelando que a máfia negra havia importado heroína e coca da Jamaica. Este foi um avanço significativo na investigação, pois anteriormente se acreditava que a heroína vinha principalmente de Nova York. A mudança de fornecedor provavelmente estava relacionada aos eventos em Nova York e à saída de Frank Matthews do negócio. A liderança da DEA não escondeu sua satisfação ao receber evidências de que a máfia negra ainda estava envolvida no comércio de tóxicos. No momento em que os sucessores de Sam Christian encontraram novos fornecedores, assinaram a sentença de queda de toda a organização. Era muito mais conveniente e sensato para a máfia negra se envolver na extorsão de contrabandistas em vez de participar do comércio em si. Casos desse tipo de extorsão eram praticamente impossíveis de serem comprovados. No entanto, a liderança da máfia negra cometeu um erro fatal. Não estava satisfeita com o tributo que recebia dos gangsters locais. Querendo mais, a organização tomou uma grande parte do mercado de heroína na Filadélfia. Em 19 de setembro de 1974, pessoas foram detidas em uma operação noturna conduzida por agentes federais e membros de uma força-tarefa contra o submundo organizado. O chefe da Administração de Combate às Drogas, John Bartles Jr., declarou que a infame máfia negra de Filadélfia havia sido destruída. Em 11 de setembro do mesmo ano, um grande júri indiciou Eugene Baines, James Fox, Eugene Earn e outros membros da gangue por operarem uma grande rede de distribuição de tóxicos. A DEA estimou que a máfia negra era responsável por mais de 60% das vendas de heroína em Filadélfia. Ao mesmo tempo, os patronos da máfia negra começaram a enfrentar problemas. Em 25 de fevereiro de 1975, faleceu o líder de longa data da nação do Islã, Elijah Muhammad. Nos últimos anos de seu reinado, ele havia perdido muito de seu controle sobre as filiais da organização, o que permitiu à máfia negra desfrutar de uma grande liberdade em Filadélfia. Havia até rumores de que a mesquita muçulmana em Filadélfia seria dissolvida devido à má publicidade que trazia para todo o movimento. Isso não aconteceu, mas os sucessores de Elijah mudaram drasticamente a face da organização. Após a morte de Elijah Muhammad, seu filho Wallace Fard Muhammad tornou-se o novo líder da nação do Islã. Ele introduziu uma série de reformas que permitiram à organização se despedir de sua reputação radical.
Essas reformas foram de grande importância para o ramo de Filadélfia da nação do Islã. O líder dos muçulmanos negros de Filadélfia, Jeremias Shabazz, foi nomeado chefe de todas as filiais da Costa Leste, essencialmente um exílio com honra segundo eles. Em 1976, Shabazz finalmente deixou a organização. O ramo de Filadélfia da nação do Islã perdeu sua antiga influência. O poder da máfia negra diminuiu, as prisões de seus líderes, assim como a reestruturação iniciada pelos novos líderes da nação do Islã, colocaram a organização à beira da dissolução. Outras gangues perceberam esse momento e começaram a recuperar territórios perdidos. Em 15 de junho de 1975, o interino Sam Christian Jerome Barnes foi fatalmente dado de baixa à luz do dia. Os líderes da gangue, que recentemente haviam aterrorizado outros, agora se viram vitimizados por rivais. Em 5 de novembro de 1975, Herschel Williams foi derrubado enquanto caminhava pelas ruas. Um dos fundadores da organização foi morto por causa de uma dívida de $2.000 pelo fornecimento de coca. No entanto, há opiniões de que uma quantia tão pequena de dívida não poderia ter sido o motivo do ato e, na verdade, Herschel foi executado por causa do desejo de outros membros da máfia negra, Roy Hoskins e Lonnie Dawson, de tomar conta de seu território do contrabando. Hoskins e Dawson foram logo presos e condenados à prisão perpétua. Na década de 1980, muitos membros da máfia negra encontrarão-se em liberdade. Eles tentaram recuperar suas esferas de influência, mas a maioria dessas tentativas falhou. Um membro do grupo que fez uma tentativa fracassada foi o ex-sicário da organização, Russell Barnes. Barnes foi libertado da prisão em 1985, após cumprir uma sentença de 10 anos por distribuição de heroína. Uma vez livre, ele se juntou a uma das gangues juvenis de Filadélfia, extorquindo contrabandistas de heroína de nível superior. No entanto, 6 meses após deixar a prisão, Barnes foi dado de baixa. Sam Christian voltou às ruas de Filadélfia e passou largamente despercebido. Ele foi libertado condicionalmente em 4 de novembro de 1988, aos 50 anos de idade. Se sabe que ele tentou ganhar favor com a segunda geração da máfia negra e tentou mediar entre as organizações rivais da época. No entanto, Sam não teve sucesso. Os jovens o rejeitaram. Um investigador comentou mais tarde que Sam queria ensinar disciplina aos jovens, mas era improvável que esses jovens soubessem o que era disciplina na máfia negra dos anos 1970. Sam foi preso em julho de 1990 por posse de crack. Ele violou sua condicional e voltou para a prisão. Libertado no meio da década de 1990, o ex-chefe do sindicato mafioso mais perigoso da história de Filadélfia tentou levar uma vida dentro da lei. Mas nem sempre funcionou. Em 22 de janeiro de 2002, ele foi novamente preso por violar os termos de sua condicional. Sam faleceu em 6 de março de 2016, em um asilo. A maioria de seus associados caiu na prisão. Nudi Means, cumprindo uma sentença de prisão perpétua, faleceu em uma prisão em Minnesota em 2012, aos 69 anos. O sucessor de Sam como chefe da máfia negra, Eugene Bobanes, teve a sorte de cair em liberdade em 2012, aos 73 anos. A máfia negra foi substituída por jovens na forma da Black Mafia Jr. Alguns pesquisadores acreditam que alguns membros da antiga máfia negra serviram como mentores para membros do novo sindicato, mas isso não é verdade. A velha guarda tinha pouca ou nenhuma influência sobre os jovens. As tentativas de Sam Christian e Phil Barnes de ganhar um lugar na nova hierarquia causaram apenas irritação. Inicialmente, as autoridades atribuíram um papel-chave na organização da segunda geração da máfia negra Robert Nudi Means, mas não havia evidências concretas de seu envolvimento. Os fundadores da Black Mafia Jr., Aaron Jones, Mark Casey e Leonard Patterson, copiaram alguns detalhes da organização antiga, mas estavam cientes de que os tempos haviam mudado. Eles se concentraram inteiramente na venda de tóxicos. O modo favorito de Sam Christian de ganhar dinheiro, extorsão e intimidação, não era mais lucrativo e foi abandonado.
Os fundadores da Junior Black Mafia começaram recrutando seus amigos para vender tóxicos. Jones assumiu o papel de líder. Inicialmente, a gestão do grupo era compartilhada entre todos os fundadores da gangue, mas com o tempo, Jones concentrou todo o poder em suas mãos. Até 1990, as autoridades da Pensilvânia estimavam que a Junior Black Mafia havia percorrido um longo caminho em apenas 3 anos de existência. Aproximadamente, ela tinha 100 membros e cerca de 300 distribuidores. No entanto, rapidamente se envolveu em conflitos com outras gangues da Filadélfia, onde claramente faltava a raiva e a loucura de seus predecessores. Assim, apesar de algumas semelhanças com a ideia original de Sam Christian, a jovem máfia negra estava longe de ser a antiga máfia negra que causou muito pânico na Filadélfia durante os anos 1970. A maioria dos líderes da jovem máfia negra foi dada de baixa, e outros foram parar na prisão até 1992. No caso da máfia negra de Filadélfia e seu líder, Samuel Christian, estamos lidando com uma das gangues mais animalescas da história do século XX. Samuel Christian era único no sentido de que apenas o mencionar de seu nome podia instilar medo nos habitantes das ruas e bairros da Filadélfia. Ele era a personificação da gangue que criou. Por fim, depois de sair da prisão, ele se viu praticamente fora do negócio, conseguindo sobreviver à velha máfia organizada de Filadélfia e permanecer apenas como um lembrete dela. Saudações, família! Preparem-se para uma viagem ao coração da Colômbia. Um país marcado pela luta, pela resistência e por figuras que deixaram um legado controverso. Vamos mergulhar na vida de uma das figuras mais emblemáticas e enigmáticas da história colombiana, Manuel Marulanda, também conhecido como Tiro Fijo. Ele foi o homem que liderou uma das organizações mais duradouras do mundo, as Forças Revolucionárias da Colômbia, mais conhecidas como FARC. Mas quem foi realmente Manuel Marulanda? Um herói revolucionário para uns, um cachorro louco e implacável para outros. Neste vídeo, vamos explorar a trajetória de Marulanda desde suas origens humildes até seu papel central no conflito colombiano. Veremos como ele se tornou um símbolo da luta camponesa e, ao mesmo tempo, uma figura temida por governos e forças militares. Entenda os motivos que levaram ao surgimento da organização e como Marulanda, com sua astúcia e animalidade, conseguiu manter o grupo ativo por décadas, enfrentando todos os tipos de adversidades. Descubra os segredos de sua liderança e as estratégias que o mantiveram no poder por tanto tempo. Prepare-se para uma análise profunda e imparcial da vida de Manuel Marulanda, uma jornada que revelará as complexidades de um homem que deixou sua marca indelével na história da Colômbia e do mundo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a nós nesta jornada pelo submundo. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e da loja nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. Isso é fundamental para que possamos desenvolver o canal cada vez mais. Agora, venha com a gente descobrir os segredos de Manuel Marulanda. Bora pro vídeo! Manuel Marulanda Vélez foi o homem que durante várias décadas liderou as Forças Revolucionárias da Colômbia, mais conhecida como FARC, e sobre o qual sempre pairou um ar de lenda, o posicionando como o guerrilheiro mais velho do mundo. Reconhecido por figuras como Che Guevara e Fidel Castro por sua luta comunista e antigovernamental no país do café. Nascido com o nome de Pedro Antônio Marim, em Quindío, Colômbia, no dia 13 de maio de 1930, embora ele próprio tenha afirmado desconhecer a data exata de seu nascimento. Sua família era camponesa, e politicamente alinhada ao Partido Liberal durante os conflitos das décadas de 1940 e 1950. O avô de Pedro, chamado Ângel, incutiu na família a corrente liberal, participando da Treta dos 1000 Dias, um fato de grande relevância para nosso protagonista. Marulanda viveu com seus pais até os 13 anos, em condições precárias, o que era muito comum na época.
Trabalhou como vendedor de carne, padeiro, construtor e comerciante. Sua vida mudaria drasticamente a partir de 9 de abril de 1948, data da famosa queda de Jorge Eliezer Gaitán, que era o principal nome do Partido Liberal Colombiano e uma das principais figuras políticas de sua época, junto com o presidente do país, Mariano Ospina Pérez, do Partido Conservador. O partido de Gaitán crescia cada vez mais, a ponto do candidato vencer as eleições presidenciais. Isso acabou gerando a revolta de Bogotazo. Após esse evento, a repressão bipartidária entre liberais e conservadores se intensificou, levando muitos camponeses liberais e de esquerda a formarem grupos de autodefesa armada para se proteger dos atos insanos dos conservadores. Quando essa onda de violência começou, Marulanda afirmou que na época a única maneira de sobreviver era pegando em equipamentos bélicos, o que o tornou um guerrilheiro liberal. Toda sua família seguia fervorosamente essa corrente política. Pais, tios, primos, irmãos e uma interminável cadeia de parentes eram do Partido Liberal. Quando os chulavitas chegaram à zona onde sua família residia, eles se tornaram alvo de ataques, mas Marulanda se refugiou na fazenda de um tio por 6 meses. Quando retornou a Genova, formou uma guerrilha com familiares, amigos e conhecidos, contra-atacando os conservadores da região. Nesse período, Marulanda começou a se formar e a estudar livros sobre política, liderando os camponeses para exigir do governo estradas, pontes, postos de saúde e obras comunitárias. Tempo depois, recebeu treinamento militar do Partido Comunista da Colômbia em 1953. Durante um desses treinamentos, graças ao seu bom desempenho com equipamentos bélicos, um de seus companheiros disse a frase: "Este é um verdadeiro tiro fijo", o que lhe rendeu o apelido. 2 anos depois, por sugestão de vários companheiros, foi aconselhado a mudar o apelido, pois tiro fijo não era muito bom para a organização, fazendo-o parecer um simples bandoleiro e não ser levado a sério. Em homenagem a um líder sindical que havia perdido a vida em 1951, Marulanda decidiu adotar o nome de Manuel Marulanda Vélez. Apesar disso, o apelido de Tiro Fijo permaneceria com ele até o fim de seus dias. Desde então, começou a se formar toda uma lenda em torno de Tiro Fijo. Surgiam relatos de que ele lutava sozinho contra batalhões inteiros, que tinham um pacto com o demônio e, em várias ocasiões, falava-se de sua suposta queda. Tudo isso estava envolto em um ar de misticismo sobre um homem que se erguia como um dos líderes guerrilheiros mais proeminentes da época, enfrentando a repressão do exército e dos latifundiários em uma grande treta civil que deixou milhares de quedas. Essas comunidades rurais muito bem equipadas estavam se tornando cada vez mais autônomas e se direcionavam para uma corrente comunista. Em janeiro de 1960, foi dado de baixa o líder Jacobo Alap, conhecido como Charro. Buscando denunciar esse fato ocorrido, Tiro Fijo viajou até Neiva e Ibagué. Do exército, recebeu uma resposta e ameaça de que eles imporiam ordem ao grupo armado. Marulanda, vendo isso, retornou à Gaitania e reorganizou seus homens para enfrentar a luta. Em 1962, ocorreram os combates entre o exército e as autodefesas camponesas de Marulanda em Marquetalia, no sul do Tolima. 2 anos depois, em 1964, Tiro Fijo enviou uma carta ao então presidente Guilhermo León Valência exigindo a retirada das tropas de Marquetalia, solicitando a construção de estradas, centros de saúde e a evolução de bens públicos. Esta carta não só não obteve resposta, como o governo decidiu acabar definitivamente com esses redutos autônomos pela força e impor o domínio estatal. Para isso, foi preparada a Operação Soberania. Nessa operação, o exército dispersou os assentamentos, obrigando Marulanda e outros camponeses militantes a se refugiarem nas montanhas. Pouco tempo depois, os camponeses que sobreviveram ao operativo ficaram conhecidos como marquetalianos. Eles se organizaram sob o comando de Marulanda e membros do Partido Comunista, criando uma força subversiva conhecida como o Bloco Sul. Já em 1966, finalmente adotaram o nome de FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Pelo ataque a Marquetalia, o governo presumiu que Tiro Fijo e seus rebeldes haviam sido dados de baixa.
Esses rumores foram acompanhados por reportagens afirmando que o líder guerrilheiro havia perdido a vida por uma ferida mortal no peito. Este e outros relatos foram desmentidos quando Marulanda apareceu em várias entrevistas. Pouco depois, com um grupo de 250 homens, as Farc começaram um plano de expansão que abrangia Huila, Caldas, o norte do Tolima e Marquetalia. Posteriormente, entraram no Caquetá, onde criaram um de seus principais redutos. Foi nesse período que Marulanda conheceu Jacobo Arenas, que se tornaria seu amigo mais próximo e orientador político. Esses dois homens abraçaram definitivamente o marxismo e juntos se lançaram na luta pelo poder. No entanto, esse grupo teve um crescimento lento entre 1974 e 1982, concentrando-se em áreas rurais distantes dos grandes centros urbanos. Em 1982, as Farc decidiram se transformar em uma guerrilha móvel, tornando-se um exército popular. Dessa maneira, criaram as bases do que seria sua expansão e elaboraram um plano no qual foram criadas 48 células em todo o território nacional. Nesse mesmo ano, o recém-eleito presidente Belisário Bettencourt lançou um projeto que buscava alcançar a paz com esses grupos militares sem usar nenhum tipo de golpe brusco. Marulanda aceitou se reunir com a Comissão de Paz e dialogou por vários meses de negociação, chegando a dar de baixa nos acordos de Uribe. Esse trato em busca da paz terminou fracassando, levando Marulanda e seus homens a voltarem a usar seus equipamentos bélicos. Com seu grupo subversivo se expandindo cada vez mais, financiado pelo contrabando de tóxicos e raptos, a figura de Tirofígio se consolidava como o pai fundador que orientava a direção do grupo e unificava a luta. Em 1990, Jacobo Arenas acabou indo de base, companheiro de Marulanda e homem importante das Farc, fazendo com que a liderança suprema recaísse apenas em Tirofígio. Em 1995, surgiram novamente rumores de que Manuel Marulanda também já estava em outro mundo. Porém, isso se mostrou falso, pois a organização das Farc, no final dos anos 90 e início dos anos 2000, estavam alcançando seu maior nível de poderio militar, se utilizando de atos políticos atrozes para se financiar seus atos, como raptos, contrabando de coca e inúmeros atos extremamente insanos. Tudo isso era liderado por Marulanda, que, para aqueles que o conheciam de perto, era descrito como alguém extremamente cauteloso e reservado, mais pragmático do que ideológico e mais um homem de ação do que de reflexão. Além disso, era apresentado como um estrategista que estudava livros de tática militar e um comunista duro da velha escola agrária. Marulanda se reuniu com o presidente Andrés Pastrana no final de 1998, em busca de iniciar um novo processo de paz. Embora isso já tivesse sido tentado anteriormente, era a primeira vez que um chefe de Estado concedia ao líder das Farc um tratamento como uma contraparte válida para a negociação. Poucos meses depois, em janeiro de 1999, foi marcada a data para iniciar as conversações em busca da paz, mas essas reuniões nunca ocorreram, pois o presidente ficou esperando a chegada do líder das Farc e ele não colou no encontro. Os homens da organização argumentaram que ele não compareceu por questões de segurança, mas, posteriormente, foi descoberto que os verdadeiros motivos de sua ausência eram para evitar a falsa impressão de que a paz estava próxima. O episódio conhecido como a cadeira vazia foi uma clara demonstração do desdém de Marulanda para negociar com o governo. Apesar desse episódio, nos meses seguintes, tentou-se continuar com o processo. Tirofígio começou a ganhar confiança e a aparecer mais frequentemente na zona do Caguán, exibindo-se como um camponês com camisa xadrez azul e branca e sempre acompanhado de sua mulher, a única que lhe preparava comida e dirigia o veículo em que se deslocava pela região. Nesse período, Marulanda tornou-se mais acessível às reuniões com diferentes dirigentes políticos e empresários, que se aproximavam esperançosos para ver o processo e tirar uma foto com o homem que se tornou uma lenda guerrilheira. Ele se abria e mantinha longas conversas sobre a origem do conflito e o problema agrário, do qual nunca se afastou. Enquanto isso, a guerrilha continuava com seus raptos em massa, tomada de cidades, atos muito animalescos e ataques às forças públicas e grandes autoridades. Por esses motivos,
Andrés Pastrana decidiu pôr fim à zona de distensão e ao processo de paz, encerrando os diálogos. As Farc, com Marulanda à frente, continuaram com seus atos obscuros. Em fevereiro de 2004, meios de comunicação começaram a afirmar que o líder guerrilheiro tinha câncer de pâncreas e que não lhe restavam mais de 6 meses de vida. Embora essa afirmação nunca tenha sido desmentida, posteriormente as autoridades encontraram no computador de Raul Reis dezenas de comunicações dirigidas e escritas pelo comandante máximo, indicando que, pelo menos até o final de 2007, ele ainda estava na ativa. Meses depois, em maio de 2008, a revista Semana, em entrevista com o então ministro da Defesa, Juan Manuel Santos, mencionou que organismos de inteligência presumiam que Marulanda havia sido derrubado em 26 de março daquele ano por um ataque cardíaco. Essa informação se revelou verdadeira, pois, em um vídeo entregue ao canal Telesur, o líder Timoleon Jiménez, mais conhecido como Timoshenko, confirmou a queda de Marulanda. Sandra Ramírez, que foi esposa de Tirofígio, posteriormente comentou como foi a queda do líder da organização. Estávamos os dois sozinhos, prontos para descansar, por volta das 6h30 da tarde. Íamos ver as notícias, e de repente, ele disse que estava sem ar e desmaiou. Foi para outro mundo em meus braços, tal como disse Timoshenko no comunicado. Posteriormente, em fevereiro de 2009, uma guerrilheira desmobilizada das Farc entregou a um meio de comunicação as primeiras fotos de Marulanda após sua queda. Nas fotos, ele aparecia em um caixão camuflado novo, com as mãos cruzadas sobre o peito. Segundo as palavras dessa desmobilizada, conhecida como Ana Archive, quando ele teve seu fim em 2008, tiveram que deslocar o corpo de maneira quase grotesca, colocando-o em um caixão improvisado e protegido por 3 anéis de segurança compostos por 250 homens. Ele foi transportado em meio a uma densa selva que liga o Guaviare ao Meta, um percurso que levou 2 semanas para ser concluído e foi realizado em total sigilo. Sobre a sepultura de Marulanda, boatos dizem que os que ficaram responsáveis por enterrar seu corpo foram todos derrubados por ordem dos altos comandantes da organização. Tudo isso para evitar que o exército localizasse o local do sepultamento no sul da Colômbia. Um relatório jornalístico indicou que a esposa de um dos homens da organização encarregados dessa tarefa foi dada de baixa junto com outros 3 homens. Os presuntos foram enterrados em uma área selvática entre os departamentos de Meta e Caquetá. Apesar de os militares encarregados de encontrar a tumba terem recebido inúmeras informações sobre sua localização, todas se revelaram falsas. A pressa do governo da época para encontrar o corpo era tanta que ofereceram uma recompensa para quem fornecesse a localização do cadáver. Isso demonstra o status e a importância que Marulanda teve, pois, ao contrário de outros delinquentes que tiveram altas recompensas oferecidas por sua captura ou queda, ao líder das Farc foi oferecida uma recompensa mesmo após sua queda. Depois de mais de 6 décadas fugindo de seu fim, escapando de incontáveis atos e ataques graças à sua astúcia, Marulanda se tornou um dos guerrilheiros mais velhos e proeminentes do mundo, morrendo paradoxalmente de velhice e por causas naturais, assim como seu avô. Por fim, Marulanda esteve por quase 40 anos no comando das Farc e foi acusado de mais de 3.000 quedas e mais de 10.000 atos de insanidade que ficarão registrados nas páginas da história colombiana. Salve, família! E assim, encerramos nossa jornada pela vida e legado de Manuel Marulanda, o Tirofígio. Um homem que, independentemente de como é visto, deixou uma marca profunda e trouxe muitos danos à Colômbia e na memória de seu povo. Desde seu início humilde como Pedro Antônio Marín, até sua ascensão como líder de um dos maiores grupos do mundo, Marulanda foi um símbolo de resistência para uns e de temor para outros. Seu impacto no cenário político e social da Colômbia ressoa até os dias de hoje. Com a assinatura do Acordo de Paz em 2016, muitos dos combatentes das Farc começaram um novo capítulo em suas vidas. Mas a figura de Marulanda permanece viva na memória coletiva, lembrada tanto pelo seu papel na luta armada, quanto pelos esforços de paz. Enquanto a Colômbia avança em sua busca por paz e reconciliação,
É essencial lembrar e aprender com a história. Marulanda, com todas as suas contradições, nos oferece uma visão profunda das complexidades do conflito humano, da luta por justiça social e das consequências de tantos conflitos. E você, o que achou da história de Manuel Marulanda? Deixe seu comentário abaixo, queremos saber sua opinião. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas próximas investigações sobre os personagens mais intrigantes do submundo. Se você gostou deste vídeo, confira também nossa playlist sobre os mais infames colombianos da história. E se tem algum tema ou personagem que você gostaria de ver aqui no canal, deixe sua sugestão nos comentários. Eu agradeço por me acompanharem em mais essa viagem pela selva colombiana. Até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!